Quem aí que não é da área pública, que não trabalha em prefeitura? 2, marca do senhor, 3. O restante é da área pública, né? Então tá mais fácil. A audiência pública, como o Márcio falou, ela, além de atender um dispositivo legal na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, o passo mais importante, é demonstrar os recursos que foram arrecadados no exercício, bem como foram aplicados esses recursos, né? Então aqui eu faço um esboço em números, né? Eu acho que dessa vez a secretaria não disseram, né, as ações, né? E aí do que foi arrecadado no exercício 2018 e aquilo que foi gasto. Como eu tinha dito, é um atendimento à lei complementar. O objetivo da audiência é disponibilizar informações para o controle e fiscalização da sociedade. Então o bom é se a casa estivesse cheia, né? É uma pena que a maioria, claro, deve vir também, porque além de funcionário, quem é funcionário, também é cidadão, né? E aqui tem as partes que interessam a nós, né? Porque antes de ser funcionário, nós somos cidadão também, que vivemos na cidade, que necessita de investimentos na cidade. E também o funcionalismo público no município pequeno, ele tem um peso importante no que diz a folha salarial também, né? Porque ele gasta o dinheiro dele dentro do município, né? Que isso também vai retornar via impostos. Na segunda e terça-feira, eu e a Jéssica estávamos num curso no Tribunal de Contas, justamente sobre a prestação de contas. Como a gente deve apresentar essa prestação de contas para o Tribunal de Contas, né? E lá no Tribunal de Contas, eles estão assim mudando um pouco esse foco, porque hoje, até então, e esse ano ainda vai ser assim, eles se apegam muito aos números, aos percentuais. Porque a legislação pede lá que você tem que aplicar da receita arrecadada 25% para a educação, 15% para a saúde, e gastar até 54% com folha de pagamento, dinheiro do Fundeb. Eles se apegam muito a esses índices, ou seja, quando o gestor do município ele não cumpre esses índices, ou seja, abaixo, né, no que diz respeito à aplicação, saúde, educação, e acima no que diz respeito a gastar mais com folha, ele é penalizado, né? A pena varia não, ele tem as contas reprovadas, né? E ele fica inelegível, ou seja, ele não pode mais participar de um pleito eleitoral. Mas, como eu disse, o Tribunal de Contas está mudando esse foco, e eles estão até fiscalizando os controles internos, os controles dos municípios, para ficar atento em como está sendo gasto esse dinheiro, onde que está sendo gasto, ou seja, quando você fala de eficácia, eficaz, para ver o resultado, é a busca pelo resultado. Inclusive a gente manda um rol de documentos, relatório agora, atualmente, quando a gente manda a prestação de conta, enorme, né, que a gente manda todo final de ano. Está se trabalhando uma forma de a prestação de contas que a gente vai enviar para o Tribunal de Contas, que vai enviar para a Câmara Municipal, é um relatório só, que é o relatório de gestão integrado, né, que chama. Ali vai apresentar todos o que o município fez, de que forma que fez, né? Então, essa participação das pessoas, da população, é muito importante, né? Eu estava olhando uma matéria aí, a campanha da fraternidade esse ano, lançada pela Igreja Católica, ela fala sobre políticas públicas, né? E aí eu estava dando uma olhada
como é interessante, né? Às vezes a gente quer ficar alheio às decisões no nosso município, no nosso estado, no nosso país. E quando não, a gente tem que estar tomando decisões, participando das decisões. Aí a gente pergunta, mas como participar das decisões? Bom, primeiro, participando de audiências públicas, participando dos conselhos. Nós temos os conselhos da criança e do adolescente, conselho de saúde, conselho do Fundeb, da educação, né, conselho de educação. Então tem vários conselhos. Agora, quando a gente fala assim, olha, vou convidar o Claudinei para ir para o conselho. Não, eu não quero. Não quero isso. Então eu falo até, eu também tenho essa reação muitas vezes, que a gente não quer participar. E não é por aí, né? Outra coisa assim que eu tava vendo nesse material da campanha da fraternidade, é a indiferença muitas vezes da gente. Se a minha rua estiver boa, para mim tá bom. E não é assim. Se nós, enquanto cristãos, se nós julgamos cristão, nós temos que estar preocupados com o todo da nossa cidade. Nós devemos conhecer a nossa cidade, conhecer os problemas da nossa cidade, conhecer as potencialidades da nossa cidade, né? Qual que é a vocação da nossa cidade. Então, assim, a importância da gente participar da administração pública, dessa forma. Não de uma forma assim, que às vezes a gente fica triste, eu vou lá só para criticar, ou por questões pessoais. Não. A gente olhar assim de uma forma mais abrangente, assim, uma forma de querer ajudar o município. Que, por exemplo, todo gestor, eu tenho certeza, o Pedro não é diferente, as críticas são bem-vindas, porque as críticas ajudam a gente a crescer, a melhorar, né? Então, nesse material também a gente sempre fala, porque o que acontece? A gente entrega o nosso dinheiro para o legislativo, vamos dizer assim. Por que para o legislativo? Porque o dinheiro vem aqui, vem uma lei da prefeitura, né? Uma lei de orçamento, o dinheiro é entregue aqui, é aprovada essa lei, volta para o município e lá é executada essas despesas. Então a nossa participação, ela tem que ser desde a elaboração dessa lei. E, por exemplo, o ano passado eu fiz audiências, o Pedro pediu que a gente fizesse audiências públicas do PPA, né? Até que nas primeiras, né, Márcio, foi um pouquinho de gente. Aí já as últimas já foi enfraquecendo, né? O que é o PPA? É o plano plurianual. Aquilo que o prefeito coloca no PPA, de acordo com o plano de governo que ele estabeleceu lá em campanha, de acordo com o anseio da sociedade, da comunidade, daquele bairro, daquela linha, daquela região. Então ele é colocado ali. Ali ele é discutido com a população, é colocado em discussão esse PPA. Então nós temos o PPA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define o quanto vai ser feito nesse período, né, o período temporal, né, de que forma que vai ser feito. E depois vem a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que ela é elaborada até o dia 31 de agosto do ano, para valer para o ano seguinte, né? Então, quando tem essa elaboração dessas peças, a gente faz essas audiências públicas, né? E infelizmente poucos se interessam, né? E muitas vezes, eu vou não, que isso não adianta de qualquer jeito. Não é assim, gente. Se a sociedade se organizar, ela consegue estabelecer uma boa relação entre Câmara e a Câmara com o prefeito. Porque se nós elegemos os nossos representantes, é a ele que nós temos que recorrer, né? Se a gente não conseguir falar com o executivo, dizer, ô meu amigo, minha rua lá tá assim, minha escola tá assada, o posto de saúde tá assim. Mas de uma forma, igual eu falo, uma forma, uma crítica construtiva. E não o que às vezes a gente tem visto aí, difamação. Escrever essas redes sociais eu nem tenho, mas é triste até
porque às vezes as pessoas pegam como marcação, né? Então isso tudo é só uma explanação, né? E voltando a falar que não é só a própria comunidade, ela está se organizando, ela vai se organizar no sentido de saber onde é que está indo o nosso dinheiro, porque afinal nós é que financiamos o poder público, né? O dinheiro vem da onde? Vem desde um pacote de arroz que a gente compra no Mercado Luz, que aí destaca o seu ICMS, ele vai lá, né? Uma madeira que sai daqui, esse dinheiro ele vai para os cofres do Estado, né? Porque a sociedade se organizou e tinha que se organizar assim a forma política para administrar. Se já pensou se cada um fizesse o seu e não tivesse alguém para organizar, então é muito complicado, né? Mas vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O que é essa gestão fiscal? É justamente aquilo que eu falei. Antigamente, antes da Lei da Responsabilidade Fiscal, os prefeitos, na época, governos, gastavam-se horrores com folha de pagamento. E não se sobrava para investir. Então ela foi estabelecida, por exemplo, que o município ele pode gastar até 54% da receita corrente líquida para poder aplicar em folha, né? Então isso é um cuidado que os gestores dessa época para cá, de 2000 para cá, passaram a se policiar contra isso, justamente preocupados com a punição, né? O quanto seria interessante se eles ficassem preocupados. Assim a gente tem que bom que teve isso. O outro que foi estabelecido para se aplicar na educação básica, na educação. São os 25% dessas receitas ser obrigado a gastar com educação e 15% na saúde, né? Então esse que é a gestão fiscal. Então, código de conduta para os administradores públicos que passarão a obedecer os limites para administrar as finanças, prestando conta de quanto e como gastam a sociedade. A receita municipal é dividida em próprias e receitas oriundas de transferências. O que são essas receitas próprias? É o IPTU que nós pagamos aqui, é o ISS que as empresas prestadoras de serviço pagam, o imposto de renda que a gente paga, né, nós funcionários que desconta na fonte, o imposto de renda, inclusive, ele fica 100% para o município, né? Ele não vai para o rateio do Estado, ele fica 100% para o município. Outra receita que nós temos assim, depende também da população, claro, todas, mas uma também é o IPVA, né? O IPVA, se o veículo for emplacado aqui no Cujubim, 50% daquilo que a gente paga lá no nosso imposto, que é 1.000 e pouco, que gera no fiscal popular, um pouco menos, um pouco mais, alguns, 50% vem para o município de Cujubim. Agora, se eu estiver morando aqui no Cujubim e meu carro for emplacado lá em Vilhena, o dinheiro vai estar lá, né? Aí, ou seja, é como se eu estivesse usando a estrutura do município de Cujubim, mas mandando dinheiro para Vilhena. O meu carro é placa de Ariquemes, mas eu estou morando lá, então assim, eu sou perdoado. Mas isso acontece, né? Então, quando o veículo é emplacado aqui, né, vem o dinheiro para cá. E as receitas oriundas de transferências federal e estadual. Tem o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né, que é um dinheiro que o governo federal arrecada um bolo, ele é um todo, né, a maior fatia. Aí ele devolve para os municípios de acordo com o tamanho da área geográfica, a população, é proporcional esse rateio que ele faz, né? O Cujubim, nós vamos ver na frente ali, ele recebe cerca de 12.614.000 que ele recebeu no ano passado de FPM. E o ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, né, que é o Estado que paga. Aqui no Cujubim, hoje eu não sei como é que está, mas quando tinha muita madeireira funcionando aqui, tinha muita nota de outros municípios, de Vilhena, de Guarará, né? E o que acontecia? O cara tirava toda a madeira daqui, usava a estrutura de estrada,
pontes que eram estouradas por volume de caminhão, bueiro, estrada, e na verdade, aí ele fala, mas eu compro aqui. Tudo bem, mas o ICMS, que é o grosso da coisa, ia lá para o município de Vilhena, essa nova Pocilá, de Ariquemes. Então, assim, nós também somos responsáveis por essa fiscalização, nós enquanto moradores, né? Os comerciantes me perdoem aqui, né? Muitas vezes a gente vai lá, o comerciante não tira nota. Ele não tirou a nota do produto que ele vendeu para a gente, ele não vai pagar o ICMS. Só que já é uma questão mais, tem a Secretaria de Fazenda que fiscaliza, né? O município fica em cargo de fiscalizar as questões relacionadas ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? Sobre hotéis, banco, borracharia, mecânica, quando tem. Mas aqui nós temos infelizmente também, essa cultura nossa do povo brasileiro de que não vou abrir empresa, e vai levando, né? Então isso tudo é um círculo vicioso que se estabeleceu, né? E que se a gente conseguisse aos poucos ir mudando isso, e claro, que muitas vezes eu já ouvi muito assim, né? Eu não pago imposto porque rouba tudo, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Será que é assim? Talvez não é assim, talvez o que precisa, igual eu botei lá no início, a gente participar, a gente perguntar, né? Tem a Câmara de Vereadores, tem os secretários, né? O prefeito é uma pessoa bem acessível aqui em Cujubi. É diferente, por exemplo, de um prefeito de uma cidade maior, de um porte maior, que não tem essa acessibilidade, mas não é porque o cara não quer também, é porque em função da demanda que é, né? Mas aqui é acessível o secretário, então é uma coisa que a gente pode estar sempre conversando. A receita basicamente são despesas com o pessoal, despesa com o custeio dos serviços e investimentos. No caso do município de Cujubi, como do município pequeno e até médio também, o que se arrecada normal, que vem normal do dinheiro, ele mal paga o custeio, né? Por exemplo, tem que ter o dinheiro garantido. Não tem como na administração pública você ter uma despesa, gerar uma despesa sem você ter a disponibilidade orçamentária e financeira, né? Então, só que como a receita do município, a gente ouça, mas o município recebe não sei quantos milhões. Sim, recebe, mas por exemplo, a merenda, porque eu acho que não tem ninguém na educação aqui, mas eu acho que por aluno vem questão de centavos, não sei se é 30 centavos, alguma coisa que o governo manda para alimentação escolar, que ainda chama lá Programa PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E ele vem em questões de centavos, aí o município tem que ir lá e botar dinheiro lá para complementar. Nós atualmente, vocês vão ver na frente, o município de Cujubi, historicamente, desde a época que eu estou aqui, 2005, ele se aplica mais de 30% da educação, 30, 31, 32, justamente em função da demanda mesmo, que é maior do que a receita que se arrecada. Então se sobra pouco para investimento, né? Então quando se vai fazer um plano de governo, por exemplo, um plano de governo, lá na época da campanha, o gestor tem que estar bem assim ciente da capacidade que o município tem de arrecadar. E também, aliado a isso, a capacidade, aí a questão política dele, né, a manobra, vamos chamar manobra de políticas, em buscar recursos de convênio, né? O recurso do convênio, eu chamo de dinheiro carimbado, e ele é realmente carimbado. Se você vai lá e busca um convênio para a construção de uma escola, ela tem que ser construída uma escola. Vem lá um carimbo, essa é para a escola, não pode desviar para outra ação. Se é para a saúde, é para a saúde, e assim sucessivamente que é feito, né? Então o que arrecadou até o final do ano passado, da receita própria, estava previsto 1.976.000, arrecadou 2.438.000. O FPM 12.614.000. O que ficou abaixo ali foi o ICMS, né? Que ficou abaixo. E dentro desse, ali outras receitas correntes, né, que está ali
1.200.000, ali tem uma receita que veio das usinas da... Como é que Tabajara, né? O Giral Santo Antônio. O Giral, que é dos royalties de petróleo, entrou 1 milhão de recurso livre para o município de Cujubim. Porque onde esse 1 milhão ele ajudou a alavancar a receita e equilibrar a despesa com o pessoal, né? Então essa receita, que esse ano já não vai ter mais, né? Que é uma receita única que veio lá, vamos dizer assim, esporádica, que não veio mais, né? Então, para esse ano 2019, o patamar está ali, a previsão de 12 milhões e pouco, 1 milhão e pouco, ICMS, e for abaixo um pouco, porque o ICMS todo ano pode ser que ele altera, porque conforme a movimentação que você tem dentro do município, ele estabelece o percentual que você tem para poder receber, é 0, alguma coisa. Então, o dinheiro vai todo para o Estado e o Estado redistribui para os municípios, né? Então, dessas receitas aqui, caíram de 24 milhões, caíram 30 milhões de reais. Lá na saúde, da atenção básica, ficou trocado por mim, 1 milhão. Ficou... mas ali onde é que é 322, vamos considerar 322.452, ele não vai abrir. Não, pode deixar assim, ele está em milhões ali. Foi na hora de salvar. Pode deixar. Então, por exemplo, esse dinheiro ali, ó, do PAB variável, aquele de baixo ali é os ACS. Tem algum agente comunitário aqui? Não, né? Então, agente comunitário de saúde é um recurso que vem próprio. Então, aquele dinheiro, igual eu falei, ali são dinheiros que ele já vem com o destino certo. Vem para pagar as despesas do PAB, os agentes comunitários, o PAB fixo, o MAC, aquele atendimento da população ali que paga as despesas do SAMU, é pago com aquele recurso ali, do MAC. Né? Caiu um recurso de investimento, 559 mil, acho que é a reforma lá do posto, né, que está sendo aplicado lá. Acho que foi adquirido uma ambulância aqui da saúde. Foi adquirido, acho que uma ambulância. Foi adquirido uma ambulância, né? Mas esse que caiu ali. Aqui os professores gostam. Aquele recurso do Fundeb lá, 12.751.000, caiu 12.191.000. Esse dinheiro, esse é carimbado. Esse 60% no mínimo tem que gastar com professor em sala de aula, né? Magistério, essas coisas lá. E os 40% com outras despesas, né? E o Fundeb, né, do ano passado, ele reduziu em torno de 600 mil reais, né? E anos anteriores, quando eles vêm certinho, muitas vezes sobra um rateio ou outras despesas. Esse ano passado diminuiu essa receita e a previsão desse ano também é reduzir já o que caiu. Ali, rendimento de aplicação, porque todas as contas do município, todas as contas correntes abertas que têm recurso, obrigatoriamente tem que estar aplicado no mercado, no banco, aplicado em poupança, ou no caso ali é um tipo de investimento específico que não pode ficar parado. Salário e educação, PENAI, 280 mil, usei um convênio, esse convênio é transporte escolar, né? 880 mil reais. Ação social, ela tinha previsto 52 mil de recursos que vêm do governo federal, veio 127. Esse repasse da prefeitura, por exemplo, lá na assistência social, a prefeitura tem que pegar o dinheiro, recurso livre, e jogar lá dentro para poder cobrir despesas com recurso próprio lá, que é folha de pagamento, tem despesas correntes como telefone, energia, diária, né? Aí dentro também paga-se os conselheiros, o conselho tutelar, despesas lá dentro, paga lá na assistência social.
entreque, e aí interessa aos funcionários, né? Embora também a própria população, né? Porque o Instituto de Previdência, nós que somos servidores efetivos, nós não pagamos nós não recolhemos o INSS, o Regime Geral de Previdência. Nosso é pelo regime próprio de Previdência, né? E o Instituto de Previdência, ele tem uma despesa, ele só é previsto 8 milhões, mas ele nunca pode gastar aquele dinheiro. Na verdade, a despesa dele, ele vai ser de 348 mil, né? Fora a reserva de contingência, a despesa dele vai dar 1 milhão e pouco lá, né? 582, mais 106, mais 116, mais 478. Que ali vai pagar os aposentados, quem está aposentado pelo Instituto de Previdência, os pensionistas, quem tem pensão, e auxílio doença. Né? Esse é um dinheiro também, esse é um dinheiro que é para manutenção das aposentadorias futuras, das pensões dos servidores públicos. Esse sim, o dinheiro não pode emergir. Esse aqui são as receitas. Patronal é 1,6 milhão. O que é esse 1,6 milhão? A prefeitura ela paga a folha de pagamento bruta dos funcionários efetivos. Então ela tem que pagar para 16,41, né? 16,41 de parte patronal. Então a prefeitura passa 16,41 da parte patronal e nós servidores pagamos 11% sobre nosso salário base, né, para efeito de aposentadoria. Ali onde cadê investimento são os rendimentos oferidos pela aplicação financeira. Porque o Instituto de Previdência, hoje nós temos cerca de 27 milhões em caixa, 27 milhões 581, que é justamente esse dinheiro que vai custear no futuro aposentadorias futuras, pensões futuras, enfim, de auxílios doença quando precisar. Então esse dinheiro tem que ficar aplicado no mercado financeiro. Ele é um dinheiro que o Ministério da Previdência estabelece regras rígidas, não pode aplicar de qualquer forma, tem que obedecer parâmetros, não pode ter uma aplicação que a gente chama no meio financeiro, como é que fala, arrojada, não pode, tem que ser moderada. Então a gente é fiscalizado pelo Ministério da Previdência. Inclusive quem faz parte do comitê de investimento eu, o Jansen aqui da Câmara e a Roseli da Educação, né? E a gente faz esse acompanhamento mensal, né, para ver se não está desenquadrado, enfim, a gente tem que levar isso aí bem controlado isso, né? Porque é um dinheiro que é nosso, e esse não tem pouquinho não. Aí pode alguém perguntar, mas o que tem a ver o Instituto de Previdência com a população, com o município? Eu digo que tudo, porque quem vai ser os já beneficiados, os futuros beneficiados moram aqui no Cujubim. Então interessa muito a saúde financeira, o equilíbrio fiscal do Instituto de Previdência, porque ele gera emprego, né? Ele tem a geração de emprego lá, superintendente, contador, ele gera emprego além disso, de pessoas que moram aqui. E, por exemplo, é tão difícil quando a gente, tão triste quando a gente ouve, né, que a pessoa vai lá a título de informação, minha mãe não conseguiu aposentar, aí fica lutando lá no INSS. Não tem nenhum advogado aqui, São Paulo, mais alguém? Aí pega um advogado e consegue aposentar, e eu não entendo isso. Ou vocês nunca viram isso? Né? Por que não consegue aposentar? Então o Instituto de Previdência para nós aqui, nós servidores, assim, não é facilidade, mas essa benesse que a gente chega ali, você vai tratar direto, né? Vai tratar direto com o superintendente, monta seu processo de aposentadoria, ou de pensão, ou de auxílio-doença, né? Faz lá a perícia, é bem mais rápido. Você vai lá no INSS, filas e tal. Então, e assim mesmo gera muita desconfiança, muito medo dos institutos de previdência. Gera com medo da prefeitura não repassar, né? Mas olha só, com relação a isso, nós podemos ficar tranquilos que a partir do momento que o município não repassa a parte patronal, que ele devia pagar lá do INSS, mas paga do instituto, se ele não repassa, ele não tem a certidão, a famosa CRP,
certidão de regularidade previdenciária, que é emitida não é pelo Instituto, e sim pelo Ministério da Previdência, né? Então, se o cara não tiver aquela certidão, ele deixa de receber aquelas transferências voluntárias lá atrás, e nem o prefeito quer ficar sem receber isso aí, né? Então, é controlado dessa forma, por questões fiscais, né? Sim. Essas despesas administrativas ali, o Instituto ele não pode ultrapassar 2% sobre o total, sobre o valor bruto da folha de pagamento dos servidores efetivos. É a folha aqui da Câmara, a folha do próprio Instituto e a folha da Prefeitura. Soma, ele dá um valor de... O ano passado foi, acho que, 13 milhões e pouco. Então, daqueles 13 milhões, nós podíamos gastar só 252 mil reais no ano. Foi estabelecido o decreto 42 quando ele ficou até abaixo. Na verdade, a despesa administrativa não pode ultrapassar. Se ultrapassar a despesa administrativa, a Prefeitura tem que arcar com essa diferença, né? Tem que pagar essa diferença através de aporte financeiro, né? Que esse ano foi transferido 10 mil reais, né? E o Instituto é penalizado também. O gestor é multado em 5 mil reais junto ao Tribunal de Contas. O gestor e o controlador, né? Isso daí entendeu. O gestor de contas. Deixa eu pegar um pouquinho. Coloca assim, o que gastou no ano, né? A gente coloca bem, por exemplo, a Câmara Municipal, ela teve uma despesa de 1.568.000. Aqui entra tudo, né? Subsídio dos vereadores, salário dos servidores, diária, energia, água. Acho que se fizeram reforma, né? O prédio aqui também teve, né? Despesa. O gabinete, 92 mil. O gabinete ali se resume a despesas com diária, passagem, né? Passagem, locomoção cerimonial, uma coisa que gasta. A SEMAF, que é a Secretaria de Fazenda, a despesa dela é de 7 milhões e 800, porque ela abrange a despesa de folha do gabinete, da CEMOSP, da SEMAG, da Procuradoria, da Controladoria, do Esporte, da SEMA e da SEMPLAN. As folhas, nós, funcionários da Prefeitura, nós, funcionários, tanto os efetivos quanto os comissionados, secretários, é pago lá dentro da SEMAG. A gente optou por isso assim, não tem nada de novo aí. O recurso é o mesmo, o dinheiro tem que ser o mesmo, é dinheiro de recurso livre, simplesmente para simplificar, para não ficar criando no orçamento um monte de coisa para pagar a mesma coisa. Então a gente simplificou ele lá, né? A SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela teve uma dotação, ela gastou quase 1.982.000 reais. Desses 992, lá atrás teve aquela participação da Prefeitura que transferiu dinheiro lá dentro, né? A Secretaria de Obras estava previsto 7 milhões, gastou quase 4. A diferença na Secretaria de Obras ali é o seguinte, que tinha um convênio de 1.945.000, se não me falha a massa encefálica aqui, da ponte ali, que foi empenhado e dinheiro que na conta. Só que eu acho que não chegou a ser empenhado, né? Mas teve um problema na licitação aí que foi paralisado, teve que anular a despesa e o dinheiro está em conta. Mas o recurso está em conta, está aplicado, né? Está lá esperando esses tanques, nem sei como é que está sentindo da ponte lá, né? Quem tem a maior saúde. A saúde, 9 milhões, gastou 7 milhões. Aqui tem muito dinheiro de aqueles programas lá do PAB, PSF, MAC, vai tudo ali dentro da saúde que engloba tudo. A CEMED, ela tem o maior orçamento, né? Porque só de Fundeb é 12 milhões, quase 13 milhões. Então e aqueles 12 milhões é para Fundeb. Igual eu falei, não pode usar o dinheiro para outro fim. Não tem jeito. Procuradoria, 57 mil, que também custas, algumas diárias, algumas coisas que paga lá por ano, né? No ano. Controladoria também. Esporte também. A Secretaria de Meio Ambiente tem um custozinho maior ali, porque ela lá dentro é pago o CISAM, né, que é o consórcio do município,
Então é pago através daquela secretaria. E a Semplan, que foi instituído ano passado, foi aberta a unidade, mas não chegou a ter despesa lá dentro. Lembrando que essas despesas aí que foram gastos e tal, elas foram previstas em lei, na lei do orçamento, que foi feito em agosto de 2017, que ele valeu para 2018, né? E também tem despesas aí de lei específica, que é dos créditos, que a gente chama de créditos adicionais, de convênio que vem, que cada vez que o prefeito vai, se ele vai em Brasília, Porto Velho, que consegue, através de um senador, um deputado, né, uma emenda parlamentar ou de bancada, esse dinheiro ele pode até vir, ele vai vir específico, digamos, para aquisição de trator, mas tem que vir aqui para a Câmara, um projeto de lei, né, uma lei, um projeto de lei, pedindo autorização para a Câmara, né, aí volta autógrafo, né, e lá ele se transforma em lei e a gente inclui ele no orçamento. Né. Ou seja, não pode se gastar nada que não esteja previsto no orçamento. Isso é vedado ao gestor, né? Não tem como o cara pegar o dinheiro e não tiver previsto nele. Como eu tinha falado dos limites constitucionais, despesa com pessoal. O município chegou a 50,72, é um pouquinho alto. Vai diminuir um pouco, pode diminuir. Educação, a obrigação é 25, o autorização foi para 32. Saúde, 15% gastou 17%. A saúde, ela sempre gastou, assim, em termos de recurso livre, um pouco mais no Cujubim. Só que o ano passado foi feito um trabalho de recursos diretamente vinculados, foi feito um trabalho melhor lá, vamos dizer assim, uma gestão em cima daqueles recursos vinculados, então atendeu e usou 17%. E na verdade, assim, a gente, tecnicamente falando, você nunca pode falar, você vai largar só 15%. Você corre o risco de algumas despesas, aquela 15%, o que nós chamamos na contabilidade de glosar ela, ou seja, ela não valer os 15%, você fica abaixo. Aí se você não atingir os 15%, você corre o risco de ter as contas reprovadas. Apesar de que lá no Tribunal de Contas, essa semana, a Jéssica está aí, viu, acho que ela lembra o cara falando que muitas vezes o gestor fala, nossa, mas eu apliquei, né, tantos por cento na saúde, ou tantos por cento na educação, bem a mais, né? E de repente o serviço lá não foi tão bem aplicado esse dinheiro. E às vezes tem gestor que ele não atinge o 15%, vamos supor. E aí o tribunal, o que o tribunal faz? Muitas vezes ele vem em loco para ver como está sendo prestado esse serviço, a forma, que ele considera também. Né? Às vezes você não consegue gastar os 15%, mas você consegue atender. No estado do Paraná, por exemplo, esse Fundeb, ele tem que gastar 60% com o professor. No estado do Paraná tem município que não consegue gastar esse dinheiro, porque ele está tudo arrumadinho, as escolas estão boas, né, estão todas equipadas, transporte escolar redondinho, e aí sobra esse dinheiro, ele não consegue gastar. Então o STN, isso eu ouvi já há uns 3 anos, a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, quer tentar algumas medidas para diferenciar para esses municípios, para não penalizar eles, porque eles estão organizados. Então gastar por gastar, então eles têm esse problema lá. Ao contrário do nosso aqui, que a demanda é muito grande, o dinheiro falta, né? O dinheiro para nós falta, não é porque a demanda nossa é grande. O Cujubim aqui pelo censo, acho que nós temos 19 mil habitantes, não é? 21 e pouco, né? Ainda que deu uma melhorada, mas aí uns 7 ou 8 anos atrás, que tinha muito mais gente aqui dentro, que tinha 40, 50, 70 madeireiras funcionando aqui dentro, nós tínhamos uma população aqui de, acho
que era 13 mil, 14 mil, não sei o que, e circulava aqui dentro e morava aqui dentro mais de 30 mil pessoas. Então, assim, aí você imagina, você recebe dinheiro do FPM, do ICMS para você, vamos dizer assim, atender 20 mil pessoas e tem 35 morando, então você tem uma defasagem, né? Tem uma defasagem nessa questão do atendimento. Então o Fundeb tem que aplicar no mínimo 60, aplicou 65, e o Fundeb 40 é 33%. A prefeitura ela tem uma dívida fundada que a gente chama. Nós temos uma dívida com a CAERD de 962 mil. Nós temos uma dívida com o INSS de 2.392. Inclusive essa dívida do INSS é da época que o Cujubim tinha administrador tampão, que você chamava aqui. Porque o Cujubim pertencia para Rio Crespo. E aí os servidores que trabalhavam aqui na época, os gestores, não sei o motivo, não recolheram os INSS, patronal, que era o regime geral. E aí foi passando anos e anos, e essa dívida estava no INSS. Quando o João Becker assumiu aqui, a gente fez o primeiro parcelamento. Aí depois o Hernan fez mais um reparcelamento. Aí quando o Pedro entrou, o Ministério da Previdência abriu mais uma opção de parcelamento em 180 vezes, né? Então a gente fez o parcelamento, aderiu esse parcelamento. Aí o que acontece com a dívida do INSS? Eu chamo que é uma dívida quase que impagável, mas não é por culpa do município, do gestor, por exemplo. É porque eles vão lá e dividem lá porque o município não consegue pagar bastante, ele divide em várias vezes. Aí aquilo que ele vai pagando por mês, ele paga apenas, não chega a pagar o juro. Aí o capital fica lá, rendendo juros. E não é exclusividade nossa aqui não, tá? Falo para vocês que são 52 municípios do estado de Rondônia que tem esse problema. Justamente porque lá antes da lei de responsabilidade fiscal, em 2000, ia fazendo assim, de qualquer jeito, e tem uma despesa aqui com empréstimo, um parcelamento. Lembra que eu falei que quando o prefeito não paga por bem, paga por mal? Se ele deixou de recolher a Instituto de Previdência, gera um débito no final do ano, o Serginho sabe do que eu estou falando, e ali é feito um parcelamento. Que esse parcelamento também é feito uma lei, é passado pela Câmara, é aprovado, não é simplesmente Instituto e Prefeitura. Desinveste também, não? E para o ano que vem? No ano que vem, que é o último ano de mandato do prefeito, mesmo que ele vá para a reeleição e venha a ganhar a reeleição, ganhar novamente a eleição, ele não realmente cumprida dentro daquele mandato, ele não pode deixar para o ano seguinte. Nos últimos 4 meses, você quer dizer. Vamos tirar agosto, setembro, outubro, novembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. A partir do dia 1º de setembro do ano que vem, toda a despesa que for feita ali até o dia 31, ela tem que ser paga dentro daquele ano. Ela não pode passar por o próximo gestor ou para o próximo exercício, se caso o gestor venha sem eleger. É vedado, isso aí tem as contas aprovadas. Ainda que seja rescisão, não? Ainda que seja rescisão, não pode. São instrumentos de transparência de gestão fiscal, os quais é dado ampla divulgação, inclusive meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, os orçamentos, audiência pública, prestação de contas. É igual eu falei no início. A população tem que estar atuante, participando, desde a elaboração dos projetos de lei, tem que ficar mais fácil para controlar. Da minha parte, se tiver alguma pergunta, acabou. As informações da sua audiência pública vai estar disponível no site da transparência, né? Você vai na ata, né, capitão?